Bom, nós temos aqui a Regiane de Paula, coordenadora do Plano Estadual de Imunização de São Paulo. Eu sempre gosto de falar com a Regiane, que fala com muita clareza, explica assuntos difíceis de uma maneira muito fácil. Regiane, bom dia, é um prazer tê-la aqui. Bom dia, Datena, é um prazer enorme conversar com você e com todos que estão nos ouvindo. Bom dia. Regiane, está já resolvido o problema da falta de AstraZeneca aqui em São Paulo? O governo ameaça até ir ao Supremo pela AstraZeneca que não chegou, mas nesse momento havia perspectiva de que um lote vindo do Ministério regularizasse a AstraZeneca em São Paulo. Isso aconteceu ou não, Regiane? Não, Datena, até o dia de hoje isso não aconteceu. Há uma sinalização por parte da Fiocruz, que é quem entrega a AstraZeneca para todo o Brasil, e do Ministério da Saúde de um envio de doses a partir de amanhã. Mas até o presente momento isso não aconteceu. Isso causa que tipo de prejuízo à vacinação até agora e quem está vacinando no momento? O atraso, da entrega da AstraZeneca levou o Estado de São Paulo a fazer um movimento no final de semana de remanejar doses em seus estoques, em seus grupos de vigilância epidemiológica, para que a gente pudesse colocar a vacina da Pfizer e a população assim ter acesso à vacina e completar o seu esquema vacinal. A não entrega dessa vacina da AstraZeneca para o Estado de São Paulo e também para outros estados, Datena, que já estão com a segunda dose comprometidas, leva a uma dificuldade, ou seja, um atraso em completar o esquema vacinal, o que é muito importante, porque só com as 2 doses e após 14 dias a gente terá essa população imunizada. Então a gente faz essa solicitação ao Ministério da Saúde e também aguardamos que a fala do Ministério, dizendo que até amanhã deverá colocar mais doses de AstraZeneca para a população e os estados, se cumpra. Então a gente ainda aguarda um compromisso do Ministério da Saúde e da Fiocruz. Mas se não entregarem, amanhã vai acabar a Pfizer também. E vai acabar outro tipo de vacina, porque não tem tanta vacina assim. Ou eu estou enganado? Não, você não está enganado não, Datena. Nós aguardamos, inclusive, que o Ministério também nos entregue mais vacinas da Pfizer, para que a gente possa continuar vacinando como estamos fazendo no estado de São Paulo. Até o dia de hoje, mais de 57 milhões de doses já foram aplicadas em todo o território estadual e a gente também tem um percentual de esquema completo de 59,94%. Então, o estado de São Paulo, ele é absoluto no número de doses aplicadas, mas a gente precisa que o Ministério faça um trabalho, o seu trabalho, porque o trabalho dos estados e dos 645 municípios está sendo realizado. Precisamos de mais doses de vacina, sim. Olha, o Ministério diz que não está entregando vacinas para estados que não estão cumprindo o Plano Nacional de Saúde. Isso aconteceu em São Paulo ou isso é briga política? Não, isso não aconteceu no estado de São Paulo, até porque, Datena, nós estamos há praticamente 9 meses da campanha. Lembrando que no dia 17 de janeiro nós iniciamos a campanha de vacinação. E se o estado de São Paulo teve a possibilidade de sucessivos adiantamentos do calendário de imunização, isso foi por conta da disponibilidade de fármacos prevista nas planilhas do Ministério da Saúde. Então nós sempre trabalhamos com uma previsibilidade de planilhas que estão no site do Ministério da Saúde. Quando você tem uma quebra, quando você reduz em mais de 50% o quantitativo de entregas de vacina, algo vai acontecer. E foi o que aconteceu nesse momento. Precisamos que o Ministério, junto à Fiocruz, faça esse movimento para que ele entregue as vacinas que já estavam comprometidas junto a toda a população. Hoje, quem está tomando vacina está tomando o quê? Hoje, nós temos vários movimentos, Datena? Então, a gente está com esquema vacinal de segunda dose para uma população específica de 50 a 59 anos, que é uma população que está recebendo, nesse momento, a intercambialidade. Essa intercambialidade, inclusive, ela foi chancelada pelo Comitê Científico do Governo do Estado de São Paulo, pelo Programa Estadual de Imunização e foi embasado em estudos da Organização Mundial de Saúde. Então, nesse momento, recebendo Pfizer, por conta dessa intercambialidade, estamos fazendo a terceira dose da vacina. Essa terceira Regiane, dose da vacina é qual? Oi. Regiane, Diga, intercambialidade, o termo que você usou significa o quê? Que eu nunca ouvi falar desse termo.
E muita gente não ouviu falar, é bom explicar. Isso. Então é importante, Datena, e aí a gente conta muito com todos que estão te ouvindo. A intercambialidade é quando você está usando uma vacina, que nesse momento é a vacina da AstraZeneca, e eu vou fazer a segunda dose com a vacina da Pfizer. Então, essa intercambialidade, ela foi reconhecida, inclusive, pela Organização Mundial de Saúde. Por isso que o Estado de São Paulo, nesse momento, para que as pessoas não atrasassem ainda mais o seu esquema vacinal, como nós fizemos um remanejamento dos nossos estoques, conseguimos disponibilizar um quantitativo e você viu no dia de ontem as pessoas procurando a vacina para completar o seu esquema vacinal. Então, a intercambialidade é isso. Então, além dessa segunda dose com a vacina da Pfizer, nós temos os adolescentes se vacinando e também temos a terceira dose sendo aplicada para uma população hoje que é de 85 anos ou mais em todas as unidades básicas de saúde dos 645 municípios. Então, esse movimento está sendo feito hoje em todo o estado de São Paulo. Há um estudo já de algum tempo para a aplicação de doses misturadas da AstraZeneca com a Pfizer. Em relação a outras vacinas, nós sempre dissemos aqui que não podia misturar a vacina. Foi o que eu sempre ouvi aqui. Agora, conversando com o Edson, secretário municipal de saúde de São Paulo, diz que São Paulo iria aplicar a Coronavac como terceira dose ou dose de reforço. Não porque o Ministério tinha permitido, porque o Ministério não tinha proibido. Não aconselha, mas também não proíbe. Isso é correto porque as pessoas estão ficando confusas. Tá? Vou usar o meu caso, eu tomei 2 doses de AstraZeneca. Se o cara mandar eu tomar Coronavac, deve ser baseado em algum estudo que eu nunca ouvi falar. Pode misturar a AstraZeneca com Coronavac, a Pfizer com Coronavac, ou não pode misturar, para ficar bem claro isso. Datena, nós estamos falando especificamente da terceira dose agora, e não da intercambialidade para a segunda dose. Quando eu falo da terceira dose, nós fizemos um levantamento em todos os estudos que já estão publicados no mundo, inclusive estudos do Chile, que demonstram que a terceira dose pode sim ser feita com a Coronavac. Então, ela é uma vacina eficaz, efetiva, ela tem uma resposta excelente, principalmente não só para a primeira e segunda dose, como também na terceira dose, o que a gente chama de booster. Ela incrementa ainda mais esses anticorpos e dando uma segurança para quem precisa tomar, nesse momento, a terceira dose. Quem é que está tomando a terceira dose, Datena, nesse momento? A população de 85 anos ou mais, que já tomaram as 2 doses de qualquer vacina há pelo menos 6 meses. Então, é essa população que nessa fase 2 nós começamos a vacinar com a terceira dose. E por que isso, Datena? É muito importante a gente colocar. Você tem ouvido falar, você está sempre conversando conosco, sempre muito antenado com tudo que está acontecendo, não só no estado de São Paulo, no Brasil e no mundo, mas a gente está falando da variante Delta. Então, por conta da variante Delta, para que a gente não tenha o número de casos aumentado, para que a gente continue nesse momento com o número de casos e de óbitos em diminuição e estabilização, nós precisamos fazer a terceira dose. E é isso que o estado de São Paulo está fazendo. Sei, é uma emergência grande, né? Porque essa variante, ela apareceu no Brasil como a maioria das variantes, principalmente na África e no Brasil. Mas apareceu mais do que em outros lugares, nós temos mais variação do coronavírus, aquele que é considerado o coronavírus, o Covid-19, houve mais variação no Brasil e na África. Uma matéria que eu li agora há pouco, publicação inclusive científica. Na África e no Brasil, mais na África, mas também no Brasil, mutação demais, porque temos todo o ambiente para isso. Né? Então, por uma questão emergencial, terceira dose, vai ter que tomar a Coronavac se faltar a AstraZeneca ou qualquer outra vacina, não interessa a vacina que você tomou. O grau de segurança é garantido para as pessoas que vão tomar a terceira dose, que tomou Pfizer vai tomar Coronavac, que tomou AstraZeneca vai tomar Coronavac. Esse grau de segurança qual é? Está garantido? Porque se me mandarem tomar, eu vou lá tomar. Eu confesso que eu não iria com muita tranquilidade hoje tomar, mas vou. Eu vou tomar. Eu preferia tomar a vacina que eu tomei, que é a AstraZeneca, que eu não escolhi. Tinha lá a AstraZeneca, eu fui lá e tomei a que tinha. Se tivesse Pfizer, eu tomava Pfizer. Se tivesse Coronavac, eu tomava Coronavac. E a minha vacinação é aqui em Barueri. Então, o que tinha lá, eu fui lá e tomei e não escolhi vacina, coisa nenhuma. Também não vou escolher a terceira dose de vacina.
Mas é claro que eu me sentiria mais seguro se houvesse, por parte dos cientistas, né, como a senhora, a certeza de que eu vou tomar alguma coisa segura. Né? Porque primeiro disseram, ó, não misture vacina de jeito nenhum. Não pode tomar uma dose dessa vacina e outra dose de outra vacina. Isso foi um recado claro. Depois já mudou. Você pode tomar AstraZeneca com Pfizer. Agora, independente da vacina que você tomou até agora, vocês da terceira idade, se não tiver outra vacina, vão tomar a Coronavac. É isso, e qual o grau de segurança, doutora? Eu acho que você colocou coisas aí muito importantes que a gente precisa reforçar e deixar claro para toda a população, e por isso que eu gosto tanto de conversar com você, Datena, porque a tua linguagem é uma linguagem que a gente consegue conversar e explicar para a população o que ela realmente tem que estar ciente e o quanto ela tem que estar segura. Então a primeira questão é, nós não podemos escolher vacinas. Todas as vacinas são boas, todas as vacinas são seguras. Então, esse é o primeiro grande recado que precisa chegar até a população. A segunda questão nós estamos caminhando e ao longo desses meses todos, os estudos de vida real também acontecem. Estudos científicos também estão acontecendo e demonstram que pode sim haver uma intercambiabilidade de vacinas. Isso já foi, inclusive, consagrado pela Organização Mundial de Saúde. E a terceira coisa, Datena, que é muito importante a gente colocar, é que como todas as vacinas são seguras, se eu chegar na unidade básica para fazer a terceira dose, a dose que estiver disponível, e se for inclusive a Coronavac, é a melhor estratégia para esse momento. Então eu vou tomar a vacina que estiver disponível na unidade básica de saúde. Isso é muito importante. Por quê? Porque com isso a gente confere segurança à população e a gente consegue que a variante Delta não se estabeleça de forma como foi a Gama meses atrás. A gente viu o número de casos aumentando, o número de óbitos aumentando, onde a gente já podia ter trabalhado muito mais com as vacinas. Hoje nós temos essa grande arma que é a vacinação. Então precisamos usá-la da forma correta. E é isso que o Programa Estadual de Imunização, o Governo do Estado de São Paulo, está fazendo. Se as doses de AstraZeneca e Pfizer, que foram prometidas pelo Ministério, chegarem amanhã, a situação se regulariza ou demora um tempo para que haja essa regularização? Datena, nós estamos trabalhando 24 horas por dia. Em a vacina chegando no nosso território, chegando no nosso centro de distribuição e logística, lembrando que ela vem do Rio de Janeiro, né? Nós imediatamente fazemos as grades e vamos enviar para os 645 municípios. Então é questão de horas, porque nós temos trabalhado dessa maneira, sexta, sábado, domingo, feriado, nós não temos parado e não temos deixado em estoque vacinas, sabendo que a população precisa dessa vacina no braço. Então é assim que nós temos trabalhado. A vacina chegando, a gente sinaliza e já envia para os 645 municípios. Lembrando para o pessoal aí dos 60 a mais, de 85 que está vacinando hoje, a maioria dessas pessoas está recebendo que tipo de vacina, ou a totalidade delas está recebendo que tipo de vacina? É a vacina do Butantan. Hoje a gente tem disponível na maioria das unidades, até porque a gente está com um problema de AstraZeneca que está utilizando o Pfizer para fazer a intercambiabilidade, com certeza será, na sua maioria, a vacina do Butantan, a Coronavac. Então, uma coisa para deixar claro aí, vocês de 85 anos de idade que chegarem no posto de saúde, tomaram Pfizer ou tomaram AstraZeneca das doses anteriores, vocês vão ser vacinados com a Coronavac. Há segurança por parte dos cientistas do estado de São Paulo que a Coronavac pode ser aplicada e é essa dose que você vai tomar. Com certeza, já disse aqui, preferia tomar a AstraZeneca, como você deve preferir tomar a AstraZeneca ou Pfizer se você tomou as duas doses de AstraZeneca ou Pfizer. Só que não tem. E a doutora garante que é seguro. Eu, se fosse vacinar hoje, e por pouco não vou, porque eu tenho 64, já eu estou lá, mas se eu for vacinar e tiver a Coronavac, eu vou tomar a Coronavac. Não tem jeito. O que eu posso fazer? É a vacina que tem. É melhor você ter a vacina do que você não ter a vacina. Então, mas é a contragosto e tal. Eu não vou totalmente satisfeito. Eu nunca fui gourmet de vacina e nem procurei posto de saúde que tivesse tal vacina, a vacina A ou B, que era considerada a melhor na época. Eu fui lá e nem perguntei a vacina que tinha. Eu tomei, era a vacina que tinha, eu tomei.
E é isso que, segundo os cientistas, você deve fazer, porque você não corre riscos, a não ser os riscos habituais de qualquer pessoa que toma qualquer vacina ou remédio. Então, para deixar bem claro, muita gente não vai gostar, mas tem que tomar e com segurança por parte de estudos científicos. É isso, doutora? É isso. E lembrar, né, Datena, que a gente está falando de uma vacina que é segura, né? O que não temos segurança é como a Delta vai se comportar no território. Então, é melhor que você esteja imunizado, sendo desse grupo, que traz essa proteção extra e você não corre risco de poder ter aí a variante Delta circulando. Então, essa é uma medida de segurança para toda a população do estado de São Paulo. Estamos fazendo a terceira dose. Nesse momento, por uma questão de logística, a vacina que está é a vacina do Butantan, que é uma excelente vacina. Então, a intercambiabilidade, ela também já foi colocada não só para a segunda dose, como para as doses de reforço. E é isso que nós estamos fazendo no estado de São Paulo, baseados em trabalhos científicos do mundo todo. Então, nós temos segurança daquilo que a gente está colocando no nosso território, assegurando a toda a população do estado de São Paulo que esteja protegido frente à variante Delta nesse momento. Que ela é segura, não há dúvida. O vírus é morto. Ela é mais segura que essas vacinas de RNA e daí por diante, onde o vírus não está morto como nessa vacina. Agora, uma pergunta cabe aí, né? Se o sujeito que toma a Coronavac, ele tem que tomar uma dose com um tempo menor do que a AstraZeneca, eu não sei se da Pfizer, tem que tomar, o tempo é menor da AstraZeneca em relação à vacina Coronavac, é menor do que a AstraZeneca, por exemplo, que eu tomei. Haverá necessidade de uma quarta dose de reforço, porque o tempo é menor de proteção, ou isso cobre o período de infecção que está preocupando pela variante Delta? Não, assim, quem tomou as 2 doses da vacina, ele já está protegido, e o que nós estamos fazendo é uma ação a mais no estado de São Paulo, garantindo a terceira dose para quem? Para quem já tomou há mais de 6 meses as 2 doses. Possivelmente essas 2 doses, ou elas foram de Coronavac, vacina do Butantan, ou da AstraZeneca Fiocruz. Então, nesse momento, para essa população que é mais vulnerável, né, que ficou mais tempo em casa, que realmente tem condições de comorbidades que são importantes, a gente está garantindo a terceira dose para que a pessoa esteja protegida. E a vacina que estiver na unidade será aplicada. Nesse momento, a gente tem um quantitativo de vacina do Butantan e talvez um pouco de Pfizer, mas mesmo assim, a maioria da vacina vai ser a vacina do Butantan e não há problema nenhum, pode tomar, independente das 2 doses que você tomou naquele momento, 6 meses atrás, para essa população de 60 anos ou mais, e nesse momento, principalmente para uma população de 85 anos e mais, que é a população que tem aí comorbidades, que tem uma série de questões, que é muito importante que a gente faça a proteção. Então, por isso, a terceira dose. Parece didático e chato, mas é bom a gente repetir para as pessoas entenderem. Então, que faixa está recebendo a Pfizer hoje e já está garantido que 85 vai tomar a Coronavac. Mas que faixa que está recebendo a Pfizer hoje? Para a intercambiabilidade de segunda dose, né, doutor? Então, nós separamos principalmente aquela população. É de 50, majoritariamente a população de 50 a 59 anos, ou seja, as pessoas que deveriam retornar à unidade básica de saúde no período de 1 a 15 de setembro, que deveriam fazer a sua segunda dose. Pode ser que para alguns municípios hajam pequenas mudanças, mas majoritariamente é para essa população que do dia 1 ao dia 15 de setembro ficou sem receber a sua segunda dose. Então, estamos trabalhando com essa população, os municípios estão orientados através de uma nota informativa do Centro de Vigilância Epidemiológica, e estamos trabalhando com essa população nesse momento, aguardando mais chegadas de vacina pelo Ministério da Saúde até amanhã, para que a gente possa continuar no mesmo ritmo que o Estado de São Paulo vem desenvolvendo para proteger os seus cidadãos. Já estão perguntando, e tem lógica a pergunta, porque quando houve o caso da morte daquela senhora grávida do Rio de Janeiro, e foi um caso, né, não se permitia que a segunda dose não fosse aplicada, que não fosse Pfizer, que seria uma vacina mais segura. Então, quem tomou a AstraZeneca não poderia tomar outra dose de AstraZeneca, entre o caso das mulheres grávidas, que é um caso gravíssimo, porque de cada 100 mulheres grávidas, 20 estavam morrendo de coronavírus. É altíssimo o grau de mortalidade
em mulheres grávidas. Então, se aplicou Pfizer como segunda dose, o que se subentende seria uma vacina mais segura, pelo menos naquela época, eram os estudos que havia. A pergunta que há, se entre as pessoas de mais idade há mais fragilidade, e muitas têm comorbidade até pelo tempo que já viveram, né? O organismo vai se desgastando e daí por diante, por que não se aplica Pfizer nas pessoas de mais de 60 e a Coronavac em pessoas de menos idade? Porque como você mesmo colocou, Datena, a intercambialidade, ela segue determinados ritmos. Então, são duas coisas diferentes que a gente está falando nesse momento. A primeira questão é completar o esquema vacinal. Se eu tomei uma dose da AstraZeneca, eu preciso tomar a segunda dose da vacina da Pfizer, que é a que está disponível hoje para que a gente possa fazer. E os estudos no mundo e a Organização Mundial de Saúde referendam também a vacina da Pfizer, é o que nós tínhamos e, portanto, colocamos essa vacina para que pudesse vacinar e completar o esquema vacinal essa população que tanto precisa. Lembrando que as pessoas só estarão protegidas se tomarem as duas doses, completarem seu esquema vacinal. Então, essa é uma questão de completar o esquema vacinal. A segunda questão, Datena, é a terceira dose. Então, as pessoas já estão imunizadas e a terceira dose, ela faz um booster, ela aumenta a produção de anticorpos. E é por isso que podemos usar qualquer vacina. Então, nós estamos trabalhando com todas as vacinas disponíveis, mas nesse momento, por uma questão de oferta de vacinas, podemos usar a Coronavac para fazer a terceira dose. Então, são questões distintas, trabalhamos sempre com os estudos que são colocados, não só aqui no Brasil, como no mundo todo. Usamos a chancela da Organização Mundial de Saúde, o Comitê Científico também aprovou essa nota, então por isso que a gente está trabalhando de formas distintas, até para que tenha clareza daquilo que nós estamos fazendo e a população possa entender. Uma coisa é completar o esquema vacinal e manter essas pessoas, de fato, imunizadas. Depois de 14 dias, a gente completa, então, essa imunização. E a outra questão é olhando para aqueles que já foram vacinados há mais de 6 meses, completaram seu esquema vacinal e aí sim tomarão uma dose adicional. Então, tudo isso tem que ficar claro, porque são momentos diferentes, mas simultâneos dentro da unidade básica de saúde. E lembrando que, nesse momento, também os adolescentes de 12 a 17 anos também estão tomando a vacina, e a única vacina disponível é a vacina da Pfizer, que foi aprovada, inclusive, pela Anvisa e organismos internacionais para fazer a vacinação dos adolescentes. Olha, então, para ficar bem claro para você, 50 a 59, você vai tomar a Pfizer. Não se assuste, independente da vacina que você tomou lá atrás. 85 anos hoje, vai tomar a Coronavac. Não se assuste, porque essa é a determinação baseada em estudos e com garantia do governo de São Paulo, que está aplicando essa dose. Terceiro ponto, havia uma perspectiva de que se assinasse um termo de compromisso para a mistura de vacina. Isso não é exigido mais, ou eu estou enganado? Datena, na verdade, é um termo de ciência, nós chamamos de um termo de ciência. Apesar de todos estarmos falando, de você estar nos ajudando, de toda a mídia, colocando para a pessoa essa intercambialidade, nós fizemos uma nota informativa, que é a número 8, depois a número 9, no Centro de Vigilância Epidemiológica, dizendo que o termo de ciência era simplesmente para dar às pessoas a ciência da intercambialidade, que ela está tomando uma vacina diferente da que ela tomou na primeira dose, e provavelmente foi a vacina da AstraZeneca. Então, nesse momento, o que a gente está fazendo fica facultativo aos municípios utilizarem ou não o termo de ciência, mas é só para que a gente possa informar, para ter certeza que as pessoas estão realmente percebendo, porque às vezes você toma, como você disse, eu tomei uma vacina e eu tomei a vacina que estava lá. Num determinado momento, pode ser a AstraZeneca, pode ser a mesma Pfizer, enfim, eu estou olhando para o que está lá na minha carteira de vacinação. Então, quando eu vou tomar essa dose na unidade básica de saúde, o termo de ciência, ele funciona para que a pessoa simplesmente saiba que está recebendo uma dose diferenciada. E cabe aos municípios, ao município de São Paulo, 644 municípios, utilizarem ou não esse termo de ciência, ou só informarem a população do que está sendo feito naquele momento, naquela vacinação, para cada pessoa. Então é isso que nós fizemos e é facultativo aos municípios. Bom, é claro que a gente tem condição de ter mais Coronavac que outra vacina, porque a gente produz a vacina no Butantan. Recebe o ingrediente da China e invasa aqui na planta do Butantan. É claro que Coronavac a gente tem mais disponibilidade que as outras vacinas
e mais do que o próprio Ministério, se bem que a gente entrega o que o Ministério pede, não é? Se ele não pedir, fica Exatamente. aqui. Agora, a pergunta que se faz é assim... Te interrompendo só um minutinho, Datena, mas assim, da mesma vontade. forma que o Instituto Butantan, ele recebe a vacina da China, a Fiocruz também recebe aí o IFA da China. É a então, mesma da mesma coisa, forma, todas recebem. Isso, Todas exatamente. recebem. Então, é muito importante que a gente tivesse uma cadência nessa produção e não uma interrupção de entregas, porque aí cria uma fragilidade para todos os estados que vêm vacinando com muita celeridade para garantir da China. a proteção da população. Eu não entendo. O cara fala vacina americana, vacina russa, não tem. O IFA vem da China, da maioria tudo fabricado na China, não tem essa de vacina de outra nacionalidade, a maioria do produto para invasar, que a gente coloca dentro do vidrinho, independente da vacina que você toma, vem da China. Agora, uma pergunta clara também. A partir do momento que o Ministério regularize as entregas de AstraZeneca, o plano de vacinação continuaria o mesmo. Quem tomou AstraZeneca, mais para frente, tendo AstraZeneca, independente da idade, vai tomar AstraZeneca e daí por diante. Correto, Datena. Isso foi uma excepcionalidade. Por que isso foi criado? Para que a gente não atrase que as pessoas completem seu esquema vacinal. Então foi uma atitude excepcional do Estado de São Paulo para que a gente garanta que as pessoas estejam imunizadas em tempo correto. Então, se amanhã chegar a AstraZeneca, voltaremos a utilizar a AstraZeneca porque temos uma população grande ainda para ser imunizada com essa vacina. Então, aguardamos os próximos passos do Ministério da Saúde e vamos informar a toda a população de forma clara, objetiva, como estamos fazendo ao longo de toda essa campanha. Claro que vou pedir para falar de novo com você, Datena, para que a gente possa levar essa informação de forma muito objetiva a toda a população. Doutora Regiane, a senhora acompanha para e passo o que está acontecendo, não só no campo de pesquisa, nas vacinas que a gente recebe, mas, claro, a aplicação das vacinas, né? Está havendo alguma rejeição por parte de alguém em tomar vacina diferente ou não? Não, pelo contrário, as pessoas estavam esperando, aguardando o seu momento de vacinar. Então, tanto o brasileiro como o Estado de São Paulo, todos os paulistas, eles têm respondido à nossa cobertura vacinal, nosso esquema vacinal completo, também é uma coisa que já está chegando próximo dos 50% em toda a população. Então, aplicamos mais de 57 milhões de doses nesse momento. Então, realmente, quando a gente oferta, quando a gente coloca, e é o momento correto, as pessoas recebem a sua vacina, e isso é muito importante para que estejamos todos protegidos e possamos fazer um novo tempo no estado de São Paulo e no Brasil. A gente precisa vencer essa pandemia, e a forma para isso é a vacinação. Então, as pessoas respondem muito bem e a gente aqui só tem que fazer com que o nosso serviço, o nosso trabalho chegue até essa população de forma clara para que elas possam se vacinar, completar seu esquema vacinal e aí a gente possa caminhar num novo tempo, Datena. Doutora, muito obrigado pelo seu jeito fácil de falar, as pessoas entendem tudo aquilo que a senhora quer dizer. Tomara que essa discussão entre o governo federal e o governo de São Paulo acabe e que o povo seja beneficiado com o final dessa discussão num momento absolutamente impróprio, indevido, inadequado e inaceitável. Muito obrigado à senhora, um bom dia, fique com Deus e saúde acima de tudo. Obrigada, Datena, obrigada a todos, muito obrigada, bom dia. Olha, essa entrevista foi